E aí pessoal, aqui é o professor Luiz, de Educação Musical. Hoje a gente vai estar falando sobre a música, tá? A gente já sabe que a música tem uma matéria-prima, que é o som e o silêncio. A gente já conversou sobre isso, já conversou sobre o som. Agora a gente vai falar um pouquinho da música e das características dela. Ela se divide em três partes principais, tá bom? A gente tem a harmonia, a melodia e o ritmo. O que é isso? São aquilo que compõe a música, tá? A gente tem o nosso som, a nossa música, e dentro da composição da música a gente vai ter harmonia, melodia e ritmo. Vamos lá, vamos começar com harmonia. A harmonia são os sons simultâneos, aqueles que são feitos aos mesmos tempos. Então, quando eu tenho dois ou mais sons que a gente toca no mesmo tempo, na mesma hora, isso é uma harmonia, são os sons simultâneos. E sendo assim, pessoal, a gente tem instrumentos que são propriamente ditos harmônicos. Geralmente, um instrumento harmônico também é melódico. O que significa isso? Instrumentos harmônicos são aqueles que podem fazer harmonia. Como, por exemplo, eu tenho aqui violão. A gente viu que a harmonia são os sons que estão tocados ao mesmo tempo. Dois ou mais sons tocados ao mesmo tempo. Com o violão, que eu tenho várias cordas, eu consigo fazer várias notas, vários sons ao mesmo tempo. Sendo assim, é uma harmonia. Ele é um instrumento harmônico. Só que o violão também é um instrumento melódico. Por isso que eu digo que a maioria dos instrumentos harmônicos também é um instrumento melódico. Então, com o violão eu consigo fazer melodia. Porque melodia são os sons um depois do outro, aqueles sons sucessivos. Por isso que eu digo que o violão também é um instrumento melódico, ele é harmônico e melódico. Por quê? Porque com o violão eu consigo fazer melodia, que é um som depois do outro. Então, harmonia, sons ao mesmo tempo, melodia são os sons um depois do outro. Então, violão é um instrumento harmônico e melódico, ele consegue fazer as duas coisas. O teclado, por exemplo, é um instrumento harmônico, eu posso fazer várias notas ao mesmo tempo, ou posso fazer uma nota de cada vez, melódico. Esses instrumentos são harmônicos e melódicos. Agora, quando a gente fala de instrumentos melódicos, a gente encontra aqueles instrumentos que são só melódicos, que só conseguem fazer uma nota depois da outra, como por exemplo a nossa flauta. Eu não consigo fazer várias notas ao mesmo tempo, eu tenho que fazer uma nota depois da outra. E a maioria dos instrumentos de sopro são assim, eu tenho clarinete, eu tenho saxofone, eu tenho instrumentos de metal, eu tenho o trompete, o trombone, são todos instrumentos melódicos. Só conseguimos fazer uma nota por vez, notas sucessivas, uma atrás da outra. A harmonia são sons ao mesmo tempo, aqueles instrumentos a gente consegue fazer vários sons. E a outra parte, que é a última parte que a música se divide, é o ritmo. O ritmo é o tempo, a ordem do som, aquilo que eu defino a ordem. A gente pode dizer que tem instrumentos rítmicos? Pode, que a maioria deles são aqueles lá na família da percussão. Tambor, bateria, são instrumentos que definem pra gente o ritmo, um tempo. Mas qualquer um desses instrumentos aqui, tanto de harmonia como de melodia, eles podem definir pra gente ritmo. Por isso que eu digo que a gente pode dizer que todos de percussão são rítmicos. Podemos. Mas os outros instrumentos, por exemplo, se eu toco só um violão, sem um instrumento de percussão me acompanhando, eu consigo definir um ritmo, uma ordem e uma regra para o som seguir. Que aí a gente faz o ritmo. Posso fazer um ritmo de reggae? Eu defini a ordem do som que ele se tornou ritmo. Eu posso fazer um ritmo mais de pop, de rock?
que a gente define para um som, para ele soar. A gente pode fazer ele em todos os instrumentos. Geralmente ele é mais feito, ele é mais definido nos instrumentos da família da percussão. Bateria, o tambor, o pandeiro, o cachixi, aqueles que a gente viu das famílias. Mas instrumentos harmônicos são aqueles que fazem mais de 2 notas ao mesmo tempo, de 2 ou mais notas, e os melódicos são que fazem uma nota. Então a música se divide em 3 partes: harmonia, sons ao mesmo tempo, melodia, som um depois do outro, e o ritmo, a ordem do som, as regras que a gente define para o som. Tá legal, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Até mais!